Agora vamos falar de outro tema, também caro ao Supremo Tribunal Federal, que é um julgamento de grande repercussão pública, que é a questão do Marco Civil da Internet e também responsabilidade das plataformas digitais. A análise vai ser reiniciada e agora, com o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. A gente já sabe a posição de Barroso nesse julgamento? Uribe, o ministro Barroso ele tem dado sinais ali aos interlocutores do Supremo de que vai apresentar uma espécie de voto médio, uma proposta intermediária para se chegar a uma solução para esse impasse das redes sociais. Vamos lembrar, só para começar, o que está em questão. É o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros, pelos seus usuários, se elas descumprirem ordens judiciais de remoção de conteúdo. Até agora, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram para derrubar esse artigo, para declarar esse artigo inconstitucional e acabar com isso, tirando essa espécie de imunidade que as plataformas têm antes do momento da decisão judicial. Então, não teria necessidade de haver uma ordem judicial descumprida para que conteúdos indevidos gerem, né, uma responsabilização para essas empresas aí das plataformas digitais. O que Barroso entende, segundo o que a gente pôde apurar? Barroso entende que esse artigo do Marco Civil da Internet, ele deve permanecer válido, mas que deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal para que haja ali algumas ponderações, algumas exceções. Por exemplo, casos de racismo não exigiriam uma ordem judicial, poderiam ser removidos pelas plataformas a partir do momento em que a pessoa lesada entra ali com uma notificação, reporta, né, a plataforma que há um conteúdo indevido. Mas, em geral, a avaliação seria de que realmente é necessário colocar ali métodos de autorregulação, mas que para casos gerais a plataforma realmente só responda civilmente, até criminalmente, se for o caso, se houver um descumprimento da ordem judicial. Então, Barroso vai apresentar essa corrente intermediária aí para ver se algum ministro adere também a essa proposta. E isso, Uribe, só para contar um pouquinho aí também de bastidores, na semana passada, Barroso pediu vista, né, desse processo. Toffoli e Fux já haviam votado, Barroso pediu vista por quê? Pela ordem de votação no plenário, o presidente do STF é sempre o último a votar. Só que o regimento interno do STF prevê que quem pede vista tem prioridade na hora que esse julgamento for retomado. Então, Barroso será o primeiro a votar na sessão de hoje, mesmo que ele, pela ordem ali normal, ele tivesse previsão de ser o último. E isso foi interpretado ali nos bastidores como uma tentativa de Barroso de furar a fila, vamos colocar assim, para já apresentar essa proposta média e ver se essa proposta tem adesão dos demais ministros. O receio do ministro, segundo o que a gente pôde apurar com fontes próximas a ele, é de que uma maioria já pudesse ser formada para derrubar esse artigo do Marco Civil da Internet antes que Barroso pudesse, então, propor essa solução intermediária para a resolução desse impasse das redes sociais. Então, o julgamento de hoje retoma com esse posicionamento do presidente do STF e depois segue a ordem normal de julgamento, mas a tendência, Uribe, já que a sessão de amanhã é a última antes do recesso do Judiciário, é a última sessão plenária, a tendência é de que realmente uma solução para esse caso, uma conclusão desse julgamento fique também para 2025, né? Teremos um ano de muitas emoções ainda. A gente vem falando aqui, mas 2025 também vai ser um mar agitado, como reconheceu o próprio Barroso, inclusive. Pô, e tudo jogado para o ano que vem, né? Não conseguiu esse ano, vamos jogar para o ano que vem. Aí chega ano que vem, tipo o PL das fake news, não volta nunca. Fica nos escaninhos do Congresso Nacional e ninguém mais sabe o que está acontecendo. Mas esse julgamento precisa terminar, porque julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando ele é paralisado, tem um período para ser retomado. Obrigado, viu, Luísa, pelas informações.